Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. No vídeo de hoje, eu quero falar com você que é investidor ou que guarda o dinheiro de alguma outra forma, seja na poupança ou de outra maneira, quais são as consequências que o casamento tem para os teus investimentos. O que vai acontecer com o seu investimento depois do casamento? Porque sim, muda bastante coisa e o importante é que você case ou tenha uma união estável depois de saber as consequências disso em relação ao teu patrimônio financeiro, para daí tomar a melhor decisão em relação ao regime de bens que será escolhido. Então, começando a falar justamente sobre o que acontece com o teu patrimônio depois do casamento. Para a gente conversar, eu vou colocar aqui o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum adotado pelas pessoas aqui no nosso Brasil, mas existem vários outros tipos de regime de bens, mas como eu falei, como ele é o mais comum, eu vou utilizar ele para dar os exemplos aqui. Depois do casamento, adotado pelo regime da comunhão parcial de bens, a gente vai ter dois tipos de patrimônio. A gente tem o patrimônio individual, que é aquele adquirido antes do casamento, e também os patrimônios que são adquiridos depois do casamento, mas que por lei não se comunica, né? Não se torna comum do casal, como por exemplo a herança. E tem o patrimônio comum do casal, que são aqueles bens adquiridos onerosamente depois do casamento ou que se convencionarem como sendo comuns aos dois. Bem, essa é a regra geral da comunhão parcial de bens. É importante que a gente entenda isso para a gente entrar no assunto de finanças, né? Então, como que vai se comportar o nosso patrimônio financeiro diante dessa regra da comunhão parcial de bens? Então, sabendo que aquilo que a gente adquiriu onerosamente antes do casamento é um bem individual, a gente traz os investimentos adquiridos antes do casamento como bens individuais, ou seja, que não é comum do casal. E os investimentos adquiridos depois do casamento, eles se tornam bens comuns do casal. Mas aí a gente tem que verificar quais são esses investimentos, né? Porque a gente tem o título que a gente compra. O título vai ser ou comum do casal, quando é adquirido depois do casamento, ou individual, daquele que comprou quando ele é adquirido antes do casamento. Mas, além disso, existem dentro dos investimentos uma coisa que se chama rendimentos e que variam de acordo com cada tipo de investimentos, né? Então, por exemplo, quando a gente compra ações, qual que é o tipo de rendimento? Além daquele natural, né, que vai valorizando, enfim, às vezes vai depreciando, né? Existem o que a gente chama de dividendos, que as pessoas acabam recebendo de tempos em tempos, né? Esses rendimentos, assim como os dividendos, no caso de ações, são o que a gente chama de fruto civil. Então, ele é como se fosse um pedacinho desse título. E daí, ele tem um comportamento diferente. Porque mesmo que o título tenha sido adquirido antes do casamento, o rendimento dele vai ser comum do casal se esse rendimento foi durante o casamento. Então, por exemplo, temos um casal que investe ali. O título que adquiriu antes, vamos colocar aí uma VEG, né? Vamos colocar de ações, investimentos em ações. Então, adquiriu ali tantas cotas de VEG. Essas cotas, esses títulos, eles são individuais daquele que adquiriu. Mas aquela parte que foi comprada valorizou e recebeu dividendos. Por alguma razão, esse casal lá no futuro vai fazer uma partilha dos bens que eles possuem, o rendimento desse investimento precisa ser considerado para fins de partilha, porque esse rendimento foi construído durante o casamento. Então, esse exemplo que eu dei, ele é um exemplo de divórcio, né? Porque a gente tem duas situações aí muito comuns que a gente vai ter influência grande do regime de bens nesse patrimônio financeiro, que é em caso de divórcio e em caso de falecimento. E eu vou falar um pouquinho detalhadamente para vocês no decorrer do vídeo de cada uma dessas situações.
Começando então pelo risco número 1, que é uma grande perda dos seus investimentos ainda em vida. Essa situação é uma situação de divórcio. O que acontece? Como eu estava relatando, a gente tem dois tipos de patrimônio, o patrimônio individual e o patrimônio comum. Muitas vezes, os investimentos acabam sendo adquiridos depois do casamento. Pela regra geral da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que for adquirido depois do casamento, ou no caso, os rendimentos adquiridos depois do casamento de bens individuais, eles serão repartidos metade para cada um. Essa é a regra geral da comunhão parcial de bens. Então, qual que é esse risco? Poxa, uma grande perda no patrimônio financeiro que você tem, uma grande perda dos seus investimentos. Porque se a gente for seguir exatamente como a lei determina, todo aquele patrimônio, independente de quem esteja ali com o nome como titular, né, desses investimentos, vai ser dividido pela metade. Então, lógico, tem aqueles que fizeram os investimentos antes do casamento e que serão preservados, mas se fez algum tipo de investimento depois do casamento, que é natural, quem já tinha o hábito de investir antes do casamento, vai continuar investindo depois do casamento, né? Então, esses investimentos após, eles deverão ser divididos igualmente entre os cônjuges em caso de separação. E qual que é o problema aí, né? Se você investiu, por exemplo, 100 mil reais, vai reduzir para 50 mil reais. E quando a gente fala de investimentos, essa redução pela metade, ela é muito grande. Se a gente aumenta o valor dos investimentos para 1 milhão, por exemplo, vai ficar com 500 mil, porque a lei determina assim. Ah, tá, não, mas a gente concorda que quem tem ali o nome como titular do investimento é que vai ficar. Tudo bem, mas a lei ela não vai ser alterada pelo acordo das partes. Pode fazer uma partilha em que cada um fique com seus investimentos feitos mesmo após o casamento? Sim, mas quando for fazer a partilha, esses investimentos precisarão constar e, havendo um excesso de meação, vai incidir um imposto. Então, a lei ela permanece, mesmo que as partes façam um acordo. Então, por exemplo, um casal A investiu 100 mil reais depois do casamento e a pessoa B aqui investiu 50 mil reais. E determinar, não, fique você com os seus 50 mil, eu fico com os meus 100 mil reais. O patrimônio deles juntos era de 150 mil reais. Se a gente fosse dividir meio a meio, seria 75 mil para cada um. Mas aquele que ficou com 100 mil reais ficou com um excesso, né? Porque ele não ficou com 75 mil, ele ficou com 100 mil. E sobre esse excesso incide um imposto. Aqui eu quero contar um caso real que foi atendido por nós aqui do escritório. É um caso de divórcio que é justamente envolvendo investimentos. Um do casal ali, ele tinha vários investimentos, o outro também tinha, né? Mas uma das partes ali tinham mais investimentos. Eles determinaram que cada um ficasse com seus investimentos. E a pessoa que tinha mais investimentos, como ela não repartiu, ela teve um grande excesso da sua meação, né? Então ultrapassou muitos mil reais ali, do tanto que seria 50% da parte dela. E sobre isso gerou um imposto muito grande, que ela retirou provavelmente dos investimentos dela para poder pagar. Então acabou onerando ela de uma forma absurda, né? Justamente porque deveria ser repartido meio a meio, mas como foi um acordo entre eles que cada um permanecesse com seus próprios investimentos, ela teve que pagar um imposto sobre isso. Então, ela até conversou comigo, porque ela falou assim, se eu soubesse disso, a gente precisaria de uma orientação em relação ao casamento, antes de casar, o que poderia acontecer. Lógico que ninguém vai casar pensando em separar, mas ela gostaria de ter tido essa orientação, porque ela foi pega de surpresa, né? Então, ela teve o seu patrimônio ali financeiro afetado diante de uma situação como essa. E lembrando que eles fizeram um acordo porque eles estavam fazendo um divórcio amigável. Mas, se fosse um divórcio litigioso,
com certeza todo o patrimônio que ela adquiriu depois do casamento, inclusive os investimentos, que no caso dela não era só investimentos, né? Mas os investimentos, inclusive, seriam repartidos metade, metade. Então, metade daquilo que ela investiu, mesmo que seja com o dinheiro dela, do salário dela, do trabalho dela, seria repartido com o cônjuge pela metade. Então, a gente tem esse risco, né? De a gente fazer o casamento sem analisar o regime de bens, que o risco é ter essa grande perda em uma situação de divórcio. E o risco número 2 é deixar a sua família em uma situação de vulnerabilidade financeira após a sua partida. Aqui nesse caso a gente está falando de questões sucessórias, numa situação de falecimento. Depois do falecimento de uma pessoa, as contas bancárias, assim como as contas de investimentos, elas ficam bloqueadas. Ninguém pode movimentar, a não ser o inventariante depois que for feito o inventário. E o inventário, não sei se vocês já tiveram acesso, né, contato com alguém, com algum familiar que fez algum inventário, mas ele não é um procedimento muito barato. Ele é um procedimento muito custoso. Quanto maior o patrimônio dessa pessoa que faleceu, que a gente chama que é o titular ali, né, maior vai ser o custo para fazer um inventário, porque existem, novamente, impostos que incidem sobre isso. Os valores das escrituras públicas de inventário são calculados por um percentual sobre os bens dessa pessoa. Então, quanto maior o valor do patrimônio, mais caro vai ser esse procedimento do inventário. Então, é lógico que a gente vai fazendo investimentos, quem investe, né? A gente vai fazendo investimentos a longo prazo, pensando em aumentar o patrimônio para, inclusive, dar uma vida melhor, né? Financeiramente falando, para nossa família, enfim. Mas, diante de um patrimônio grande, se essa pessoa conseguiu construir isso, a família ela não vai ter acesso, a não ser que tenha se programado para isso. E pensar no regime de bens durante o casamento é também pensar nessa situação, porque entendendo como funciona o regime de bens e quais serão as consequências do patrimônio após o falecimento do titular ali do patrimônio, a família e a pessoa mesma ainda em vida consegue planejar para que a pessoa, os familiares não fiquem nessa situação complicada. Porque os impostos podem chegar a milhões de reais quando a gente fala de um patrimônio de milhões. Eu mesma já analisei um caso que era inventário, eu analisei sob o viés tributário, inclusive dos impostos. Era um patrimônio muito grande, a grande maioria do patrimônio era de investimentos, e o valor, né, lá do tributo, do imposto que se paga do inventário foi de 4 milhões de reais, aproximadamente. Então, foi um valor exorbitante. Se a família está desprevenida, ela acaba que não consegue arcar com esse custo, e ali a conta, todo esse dinheiro desses investimentos que muitas vezes foi construído pensando na família, não vão ser usufruídos por aqueles, né, que deveriam ser beneficiados com esse dinheiro. Então, pensando no regime de bens e nas consequências, a gente já consegue programar o que a gente pode fazer para que os meus familiares tenham acesso a esse dinheiro, ou a um dinheiro para pagar as custas desse inventário, para depois ter acesso a esse dinheiro. Porque o regime de bens, ele é o que determina como será o comportamento do nosso patrimônio em diversas situações da vida, principalmente em caso de divórcio, que eu já falei, e em caso de falecimento, né, que é o que a gente chama de sucessório. Depois, por exemplo, eu escolhi um regime tal, a pessoa consegue até fazer um planejamento sucessório baseado no regime de bens. Então, por exemplo, uma pessoa que escolhe o regime da comunhão parcial de bens para o seu casamento, mas pensando nisso, nos seus investimentos, para deixar tudo tranquilo, acaba preservando para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, alguma conta como um bem individual,
para que eles possam, eventualmente, quando ocorrer uma situação como essa, arcar, né, com os custos para terem acesso aos investimentos que ele fez. Então, aqui, quando a gente fala de esposo e esposa, a gente pode manter cada um uma reserva de patrimônio financeiro individual, colocando isso por escrito num pacto antinupcial, para que em situações como essa, cada um não fique vulnerável financeiramente, né? Que estejam ali com alguma segurança financeira para arcar com tudo isso. Então, agora que você já sabe quais são os riscos de não se preocupar em analisar os regimes de bens, eu espero que você possa pesquisar um pouquinho mais sobre os regimes de bens que existem aí no Brasil, inclusive a possibilidade de personalizar um regime que seja vá de encontro ao que você deseja para o seu casamento. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos sobre regime de bens, lá no blog também a gente tem alguns conteúdos sobre esse assunto. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazendo vídeos para tentar responder essas questões de vocês. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!